Olá pessoal, vamos dar continuidade ao curso de Planejamento de Experimentos. Estamos vendo planejamento de misturas. Vamos ver agora o exemplo de misturas de três componentes, modelos cúbicos para misturas de três componentes e avaliação de modelos. Então vamos ver um exemplo de uma mistura com três componentes. Então temos alguns substratos biológicos que podem ser analisados por eletrodos seletivos. Uma das partes críticas desses eletrodos é uma membrana, cujas propriedades têm grande influência na sensibilidade analítica do eletrodo. O objetivo desse estudo era determinar a composição da membrana que produzisse o maior sinal analítico possível. Então eu quero maximizar este sinal analítico, essa é a minha resposta, o meu valor de y, em função de três componentes da minha mistura. Os componentes são o X1, que é a concentração de pirrol, o X2, que é a concentração do KCl, e o X3, que é a concentração dos hexacianeto de ferro. Então, eu tenho X1, X2, X3, meus três componentes, o meu sinal que eu quero maximizar, que é o maior sinal possível, que é o meu valor de y. Então, este é o nosso planejamento, os resultados do planejamento. Então, no primeiro componente puro, né, o primeiro ensaio, vamos colocar assim, o primeiro componente puro, X1 puro, nós temos dois ensaios, foram feitos duplicatas, e aqui eu tenho o valor médio e a variância para estes dois pontos. Depois, nós temos aqui o segundo componente puro, também foram feitos dois ensaios, aqui representado a média e a variância. O mesmo para o terceiro ensaio, que é o terceiro componente puro, a média e aqui a variância. Então, nesses três primeiros ensaios, eu tenho os três componentes da minha mistura, os três componentes puros. Ora, como nós vimos na equação do modelo quadrático, né, no modelo em rede simplex, nós temos que o coeficiente B1 asterisco é igual ao valor médio para o componente 1 puro. O valor, né, do coeficiente B2 asterisco é igual ao valor da média do componente 2 puro. E o mesmo o coeficiente B3 asterisco, que é igual ao valor médio do componente 3 puro. Então aqui já temos três coeficientes do modelo. Os outros três coeficientes, que são os coeficientes de interação 1, 2 asterisco, 1, 3 asterisco e 2, 3 asterisco, eles vão ser calculados a partir destes ensaios feitos nas, ah, nas arestas do nosso triângulo equilátero, ou seja, misturas meio a meio do componente 1 e componente 2. Então aqui foram feitos três ensaios, estão aqui os três ensaios, 1,9, 1,2, 2,0 de resposta do sinal analítico. Aqui eu tenho a média e aqui a variância. Esta variância, essas três variâncias aqui agora, elas foram calculadas com 2 graus de liberdade. Isso porque aqui eu tenho três ensaios, né, foram feitas três medidas para estimar essa variância, enquanto nos componentes puros foram feitos apenas dois ensaios. Então, essas três primeiras variâncias aqui, elas são estimadas com apenas 1 grau de liberdade. Lembrando, perdemos 1 grau de liberdade, pois utilizamos no cálculo da variância um parâmetro estimado, que é o valor médio do sinal. Então, aqui eu tenho 1 grau de liberdade em cada uma dessas três variâncias, e para essas últimas três variâncias temos 2 graus de liberdade, porque são variâncias obtidas a partir de três valores amostrais, independentes. Então, depois, o quinto ensaio, meio a meio, né, do componente 1 e o componente 3. Então, temos aqui as três respostas analíticas, o valor médio e a variância. E o último, o ponto 6, que é uma, uma composição do componente 2 e 3, meio a meio. Temos também três respostas analíticas, o valor médio e o valor de variância. Bem, a partir desses valores, vamos determinar o modelo e a composição ótima para este problema. Então, o modelo utilizado é o modelo quadrático, o simplex em rede. Então, os componentes B1, B2 e B3, como nós vimos, eles são dados pelos valores médios de o B1 asterisco
em relação ao valor médio do componente 1 puro, B2 asterisco componente B2 puro, e o B3 asterisco em relação ao componente B3 puro. Agora, os coeficientes, né, de interação. Então, nós temos o B12 asterisco vai ser igual a 4 vezes o valor médio da resposta Y12 menos 2 vezes a soma do componente 1 puro mais o componente 2 puro. Então, isso vai dar 4 vezes 1,70 menos 2 vezes 3,10 mais 0,45. Então, nós vamos obter uma resposta de menos 0,30 para esse coeficiente B12 asterisco. O coeficiente B13 asterisco então vai ser igual a 4 vezes o valor de Y13, o valor médio, menos 2 vezes o valor de Y1 mais o Y3. Então, nós temos aqui, utilizando os dados da tabela, aqui são os valores médios. Então, 4 vezes 1,13 menos 2 vezes 3,10 mais 0,35. Então, isso vai gerar um valor do coeficiente B13 asterisco de 9,62. O último coeficiente B23 asterisco vai ser 4 vezes o valor médio de Y23 menos 2 vezes o valor de Y2 mais Y3. Então, isso vai gerar um valor de 4 vezes 0,27, que é o valor médio para o resultado Y23, ou seja, meio a meio do componente 2 e o componente 3, menos 2 vezes o valor médio de Y2 mais Y3. Então, isso vai me gerar uma resposta de menos 0,52. Então, aqui determinando todos os 6 coeficientes do modelo em rede simplex, nosso modelo quadrático. Ora, agora vamos determinar o valor do erro experimental. Vejam só, a equação que nós utilizamos é a mesma para o erro experimental. Nós temos o valor da inversa de x transposta x, onde x é a nossa matriz de contraste, vezes um valor da variância experimental. Então, aqui eu tenho a variância, o valor da variância experimental. Isso aqui vai me dar uma matriz com dimensão 6 por 6, já que eu tenho 6 coeficientes. Então, os valores dos erros padrão vão ser igual aos valores da diagonal no caso, a raiz quadrada é a diagonal dos elementos desse produto. Ok? Já que nós temos a variância, tiramos a raiz da variância, temos o valor do erro padrão. Então, nós temos duas partes. Esta primeira parte, que advém apenas da matriz de contraste. Então, isso aqui vem da nossa matriz de contraste, x transposta x menos 1, ou seja, a inversa dela. Isso aqui, de certa forma, será um termo constante, porque só depende do planejamento. Se eu tenho o planejamento já pronto, que é as nossas variáveis de controle, no caso aqui são os nossos componentes, a composição dos nossos componentes na mistura. Então, isso aqui vai me gerar uma primeira parte para estimar a variância experimental. A outra parte é o valor de S2, que depende de Y. Então, tem uma parte que depende de X, da nossa matriz X, e uma segunda parte que depende das respostas, dos valores em Y. Lembrando, como nós construímos esses modelos, nós presumimos a homogeneidade da variância na região experimental investigada, então eu posso combinar todas as variâncias que foram mostradas nesta tabela, ou seja, posso combinar todas essas variâncias, obtendo uma melhor estimativa da variância experimental com um maior número de graus de liberdade. Então, como nós fazemos isso? Então, nós fazemos uma média ponderada das variâncias obtidas em cada nível pelo respectivo número de graus de liberdade. Então, os 3 primeiros pontos eu tenho apenas 1 grau de liberdade, e nos 3 últimos pontos referentes às misturas binárias, nós temos 2 graus de liberdade. Então, o valor da variância experimental ponderada vai ser dada por esta equação, onde eu tenho a variância para o componente 1 puro, o componente 2 puro, o componente 3 puro. Aqui o coeficiente que já muda, já que eu tenho 2 graus de liberdade para as misturas binárias. Então aqui a variância para
a mistura no componente 1, 2, mistura no componente 1, 3, e aqui a variância experimental para a mistura do componente 2, 3. Isso dividido pela soma dos números de grau de liberdade. Então, nós temos aqui 3 graus de liberdade para as misturas, para os componentes puros, e 3 graus de liberdade para as misturas. Então, agora, calculando isso aqui, eu vou ter uma estimativa de 0,0604, né? Esse resultado é 0,604, e esse resultado vem agora com 9 graus de liberdade. Basta olhar o denominador. Então, tem 1, 2, 3, mais 6, eu tenho 9 graus de liberdade. Então, o que antes eu tinha estimativas de variância com 1 ou 2 graus de liberdade, agora eu combinei elas e tenho uma estimativa da variância experimental com 9 graus de liberdade. Então, esse aqui é um melhor estimador para a variância do meu sistema. Então, como que eu determino isso? Então, a determinação dessa segunda parte, que é o x transposto, né, inverso x transposto x, a matriz de contraste x, eu levo em consideração todos os ensaios. Então, observe, eu não coloco ali os valores médios. Temos aqui, então, o componente 1 puro, foi feito uma replicata, observe, 2, eu repeti a linha do componente 1 puro, depois o mesmo para o componente 2 puro, depois para o componente 3 puro, dando um total de 6 linhas na matriz de contraste. Então, foram replicadas essas linhas. E aqui, em relação ao valor de y, a posteriori, né, para calcular um modelo, se quiser utilizar a matriz, aqui teremos os valores individuais. Então, o primeiro valor calculado para y e aqui o segundo valor para y. Depois, nas misturas binárias, temos aqui as misturas binárias. O componente 1 e 2 foram feitos em triplicatas. Então, são esses 3 ensaios. Depois, os componentes 1 e 3 também em triplicata. E o último, os componentes 2 e 3 também em triplicata. Depois, esta coluna aqui é a multiplicação da coluna 1 pela coluna 2. Então, essa x1 vezes x2, a interação. Esta outra coluna, a interação x1 e x3. Então, temos aqui. E nessa outra última coluna, temos a interação x2 e x3. Então, observe, tenho esta matriz x e a inversa de x transposta a x vai me gerar esta outra matriz. Então, o valor da variância experimental, eu vou multiplicar o valor determinado nós calculamos agora, da variância experimental ponderada, com 9 graus de liberdade, que deu 0,0604, nós já determinamos ali, vezes este termo que vem da matriz de contraste, onde eu vou utilizar apenas os elementos da diagonal principal. Então, vou multiplicar cada elemento da diagonal principal vezes o valor de 0,0604. Então, eu vou ter uma estimativa da variância experimental. Tiro a raiz quadrada dessa variância, eu tenho o valor do erro experimental. Então, o vetor de variância, então aqui já está os valores da variância experimental. Nós vimos como determinamos esta parte que é advinda da matriz de contraste e essa parte que é advinda dos valores experimentais de y. Tirando a raiz destes valores, temos esse vetor que contém o valor dos erros padrão. Então, aqui o erro padrão para B1 asterisco, B2 asterisco e B3 asterisco. E aqui os valores de erro padrão para B12 asterisco, B13 asterisco e B23 asterisco. Então, ao final, temos esta equação. Esta aqui é a nossa equação. Então, o valor do sinal analítico dependendo dos componentes da nossa mistura. Bem, agora vamos ver quais desses coeficientes são significativos. Então, para isso, nós utilizamos um teste T. Então, vamos determinar o T calculado, que vai ser igual ao valor de BI, a asterisco, determinado anteriormente, determinado que cada um desses valores, menos o valor de referência. No caso, o valor de referência, no caso, a nossa média que nós estamos comparando, é o valor zero.
Ou seja, eu quero ver se o coeficiente que eu calculei, se ele é estatisticamente igual a zero. Isso dividido pelo o erro padrão. O erro padrão nós determinamos também no slide anterior. Então, basicamente, aqui eu coloquei em módulo porque quando nós vamos comparar, se for utilizar uma planilha eletrônica, ela até te dá o valor, né, de negativo até positivo da distribuição T de student, mas a interpretação vai ser a mesma. Como eu estou fazendo um teste bicaudal, só quero ver se é diferente, né, se é igual a zero ou não, então posso colocar em módulo e isso facilita. Caso eu tenha uma tabela, normalmente as tabelas só trazem os valores positivos da distribuição T de estudo. Então eu coloco em módulo esse quociente. Então, calculando para cada um valor de BI, né, para B1, asterisco, B2, B3, B12, B13 e B23, temos esses valores de T calculado. E aqui os valores, os p-valores para cada um deles. Então, esse valor 17,84 para uma distribuição T de estudo com 9 graus de liberdade. Então, eu estou utilizando 9 graus de liberdade porque a variância experimental que foi utilizada para determinar o erro experimental foi aquela variância combinada, onde nós temos 9 graus de liberdade. Então, coloquei aqui os valores para B1, B2, né, as probabilidades do valor até o B23, e nós podemos ver que o valor dessa probabilidade é zero, né? Aqui eu coloquei apenas duas casas decimais, então ele tem algum valor de probabilidade, tanto o B1 asterisco quanto o B13 asterisco, mas como eu estou fazendo duas comparações, a 95% de confiança, 99% de confiança, ou seja, 95% de confiança eu vou utilizar como limite o p-valor de 0,05 e 99% de confiança o 0,01. Então vejo aqui que o 1 e o coeficiente 1 e o 3 são os mais significativos. Se eu quiser comparar com o valor T de student, o valor tabelado para 95% de confiança e 9 graus de liberdade é 2,26 e 99% de confiança também com 9 graus de liberdade é 3,25. Então, nós temos aqui o coeficiente B2, que ele é superior ao 2,26 para 95% de confiança, mas menor que para 99% de confiança. Ou seja, está entre 95 e 99. Quando a gente olha o p-valor, o p-valor dele é de 3%. Então, esse valor tem 3%, né, de chance de ser igual a zero. Mais ou menos, a explicação é mais ou menos por aí, ok? Porque isso aqui me dá a probabilidade de eu ter um valor igual ou mais extremo. O B3, o valor dele já é inferior a 2,26, né, com relação a 95% de confiança. O valor de B12 também já é inferior. O B13 já é bem superior, já a probabilidade aqui é igual a zero. E o B23 também, ele já é bem inferior, 0,71. Então a probabilidade já dá 50%. Então esta equação inicial com 6 coeficientes, ela pode ser reduzida aos coeficientes mais significativos, que é o B1, nós temos aqui, e o coeficiente B13. Então, essa equação pode ser reduzida a 3,10 mais 9,62, que multiplica x1 vezes x3. Vamos ver como fazemos isso no MATLAB. Aqui no MATLAB, eu vou escrever a matriz de contraste para os três componentes da mistura. Então, eu tenho o x1, somente o componente 1 puro, as duas primeiras linhas, depois as linhas 3 e 4, somente o componente 2 puro, e as linhas 5 e 6, somente o componente 3 puro. Então, vou escrever esses componentes puros, depois eu vou adicionar as colunas referentes aos produtos, que vai me gerar os coeficientes das interações. Então, aqui eu coloco o x, minha matriz de contraste. Depois, na coluna 4, eu coloco o produto x1 vezes x2, ou seja, a coluna 1 contra a coluna 2. Depois, na quinta coluna, o produto da coluna 1 com a coluna 3.
E depois na coluna 6 eu coloco o produto da coluna 2 pela coluna 3. Então, aqui está a minha matriz de contraste. Então, vamos dar uma olhada como ela fica. Então, fica nesse formato. Então, temos aqui nas 6 primeiras linhas os componentes puros e depois nas 9 linhas subsequentes as misturas binárias. Então, x1 e x2, depois x1 e x3 e nas 3 últimas a mistura com x2 e x3. Vamos voltar. Aqui eu coloco os valores de y. Lembrando, eu coloco cada valor individualmente. Vamos ver como que fica os valores de y. Então, o primeiro ensaio, componente 1 puro, depois o componente 2 puro, depois os dois resultados para o componente 2 puro, depois os dois resultados para o componente 3 puro. Depois entra com os 3 resultados das misturas binárias entre x1 e x2, depois as misturas binárias de x1 e x3, depois os 3 resultados da mistura binária x2 e x3. Bem, agora calculamos o valor de b. Utilizamos a função pseudo-inversa de x vezes y. Então, essa função do MATLAB pinv já calcula a pseudo-inversa de x vezes y. Essa pseudo-inversa é a inversa de x transposta x vezes x transposta. Então, eu já tenho tudo isso pronto. Então, aqui eu determino, com essa função, já calculo os valores de b, ou seja, os coeficientes b. Então, tenho o coeficiente para b1 asterisco, b2 asterisco e b3 asterisco. E esses três últimos, os coeficientes b1, 2 asterisco, b2, 3 asterisco, 1, 3 asterisco, desculpa, e o último aqui, o coeficiente b2, 3 asterisco. Aqui eu vou chamar de x2 a inversa, né, de x transposta x para calcular o erro padrão. Então, aqui eu já calculo esta inversa de x transposta x. Então, vou te mostrar aqui como que fica o x2. Então, vou utilizar esses elementos apenas da diagonal principal. Então, aqui 1 meio, 1 meio, 1 meio, né, 0,5. O 9,333, essa dízima periódica, é o mesmo que 28 terços. Então, vou usar os elementos da diagonal principal para multiplicar com o valor do erro da variância experimental. Então, aqui está a variância experimental. Então, eu chamei de C os valores do produto da diagonal de x2 essa matriz que é a inversa x transposta x, vezes o valor da variância experimental. Então, calculo aqui esses valores de C e agora chamei de delta a raiz quadrada desses valores. Então, quando eu tiro a raiz quadrada, aqui eu tenho os valores. Observe que os resultados são aproximadamente 17 e aqui, para as misturas binárias, aproximadamente 0,75. Agora, o valor de t calculado. Então, coloquei aqui o valor absoluto do coeficiente b, dos coeficientes b calculados, dividido pelo esse valor de delta, sobre esse valor de erro padrão. Então, aqui temos os valores de t calculado para cada um dos coeficientes. Então, os 3 coeficientes puros e os 3 últimos aqui, as misturas binárias. Bem, aqui agora o valor t tabelado para 95% de confiança. Então, uso a função tinv, coloco aqui 0,975. Isso porque o MATLAB já calcula os valores negativos até positivo. Então, como eu só utilizei o valor positivo, eu vou olhar à direita a metade dessa área. Então, aqui eu tenho para 95% de confiança a distribuição T com 9 graus de liberdade. Então, valor 2,2622. E para 99% de confiança, então só alterei aqui a probabilidade que eu quero, deu 3,2498. E agora o cálculo do p-valor. Do p-valor eu coloco o p-valor calculado, eu coloco os valores que eu determinei aqui calculado para 9 graus de liberdade. Então, eu tenho aqui o p-valor calculado para cada um dos meus valores de t. Isso para a estatística t de student com 9 graus de liberdade. Então, eu posso olhar os valores de B, da minha estatística B, nesse formato. Vou aumentar aqui.
Então, esse primeiro é o valor, essas barras nas verticais são os valores de t calculado, então aqui para B1 asterisco, B2 asterisco, B3 asterisco. Então esse valor 4 é o B12 asterisco, B13 asterisco e o B23 asterisco. A linha em azul é o valor de t calculado para 95% de confiança e 9 graus de liberdade, e a linha em vermelho, nessa linha horizontal, é o valor de t calculado para 99% de confiança e também 9 graus de liberdade. Então, se eu olhar aqui, acima da linha em vermelho, temos apenas o coeficiente 1, e o, 1 asterisco e 1, 3 asterisco. Se eu levar em consideração 95% de confiança, eu tenho o 1 asterisco, o 2 asterisco e o coeficiente também B13 asterisco. Então, podemos utilizar um método mais rígido para 99% de confiança e utilizar somente os coeficientes B1 asterisco e B3 asterisco. Aqui nós temos representação de um gráfico ternar com os pontos médios calculados, ou seja, os valores das médias, aqui o valor da média para x1 componente 1 puro, aqui o valor médio para o componente x2 puro, aqui o valor médio para o componente x3 puro. E aqui, nessas arestas, o valor médio para as misturas binárias entre 1 e 2, mistura binária entre 2 e 3, e o valor da mistura binária entre 1 e 3. E aqui o valor, o gráfico ternário com as curvas de níveis, utilizando esta equação. Y é igual a 3,10x1 mais 9,62x1, x3. Aqui nas curvas de níveis podemos ver o valor aumentando nesta direção, então temos estes valores, e o valor que nós estamos buscando, que seria o valor de sinal máximo, está em alguma região por aqui, ó, que aqui já estou aumentando 0,05, 0,09, aumentando, 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 e como nós podemos ver na equação, ela independe de x2, ela só tem dependência de x1 e x3. Então, se olharmos este gráfico, o ponto que eu estou procurando, ele vai estar em algum ponto desta aresta do triângulo equilátero. Isso porque o componente 2 não aparece na nossa equação. Então, vai ser em algum ponto por aqui, nesta região, mais próximo aqui desta região aqui, em cima da minha aresta. Mas vamos determinar, vamos calcular esse ponto. Então, temos essa equação, y aqui agora é dependente de x1 e x3, então eu posso fazer que o valor de x3 é igual a 1 menos x1, isso porque o valor de x2 é igual a zero. Como nós temos a identidade x1 mais x2 mais x3 é igual a 1, se o x2 já é igual a zero porque ele não aparece nesta equação, então só sobrou o y aqui dependente de x1 e x3, e a soma então de x1 e x3 tem que ser igual a 1. Então, por isso que eu posso colocar esta restrição na minha equação. Então, substituindo o valor de x3, temos esta equação, e equacionando, temos um valor de y dependente de x e dependente também de x ao quadrado. Aqui, para determinar o ponto máximo, faço a derivada dessa função em relação a x1. Então, determino esta equação. Resolvendo em x1, temos o valor de x1 igual a 0,66. Então, voltando nesta equação aqui, já que eu tenho o valor de x1, então x3 é igual a 1 menos x1, então determino que o valor de x3 vale 0,34. Substituindo esses valores de x1 igual a 0,66 e x3 igual a 0,34, eu vou ter um valor máximo de y de 4,2. Então, o valor de sinal máximo desse planejamento será 4,2 na composição 0,64 de x1, 0 de x2 e 0,34 de x3, ou seja, um ponto mais ou menos por aqui, nesta aresta do triângulo equilátero, onde eu tenho as misturas binárias de x1 e x3. Bem, e se eu quiser fazer um modelo cúbico? Então, se efeitos não aditivos envolvendo a presença simultânea de três componentes forem importantes, para descrever a resposta em determinadas misturas binárias, o modelo
quadrático será insuficiente, assim precisamos adicionar termos cúbicos. Então temos se efeitos não aditivos envolvendo a presença simultânea de três componentes forem importantes para descrever a resposta em determinadas misturas ternárias, o modelo quadrático, que é o modelo em rede simplex, será insuficiente. Assim, precisamos adicionar um termo cúbico, ou seja, adicionar mais um termo de interação entre os três componentes, ou seja, se na minha mistura eu precisar dos três componentes, né, x1, x2 e x3, no planejamento que nós vimos simplex em rede, nós não fizemos mistura dos três componentes. E talvez eu possa ter uma interação sinérgica ou antagônica dos três componentes. E lembrando, neste problema que nós vimos, nós queremos maximizar a resposta. Mas em algum problema pode ser interessante minimizar a resposta. Então, o efeito antagônico das três respostas talvez pode ser algo não ruim para o modelo. Então, de certa forma, temos esse modelo geral para a utilização de em variáveis de processo. Como nós temos as restrições onde x1 mais x2 mais x3 é igual a 1, nós podemos adicionar isso a este modelo e ao final nós teremos esta equação, b1 asterisco x1 mais b2 asterisco x2. Esta primeira parte da equação é exatamente o que nós vimos para o modelo em rede simplex. Depois nós temos esses termos d1, 2 asterisco, d1, 3 asterisco e d2, 3 asterisco. Cada um deles multiplicado por respectivamente dois dos componentes, né? Que vai estar dependente de x1 e x2. O d1, 3 vai estar dependente de x1 e x3. E o D2, 3 vai estar dependente de x2 e x3. Mais um modelo B, 1, 2, 3, x1, x2, x3. Mas ocorre que muitas vezes basta introduzir um único termo cúbico para que o modelo passe a descrever satisfatoriamente toda a região experimental. Isso porque este modelo que está mostrado aqui, nós temos os 6 coeficientes do modelo em rede simplex, mais 3 coeficientes aqui dependendo do x1 e x2, x1, x3 e x2, x3, mais esse coeficiente de interação entre os três, gerando um total de 10 coeficientes. Então, seria necessário pelo menos 10 ensaios. Mas, muitas vezes eu posso eliminar todos esses coeficientes D e adicionar somente mais um termo, que é o termo cúbico ao modelo. E aí eu só teria 7 coeficientes e eu consigo, muitas vezes, consigo satisfatoriamente descrever a minha região experimental estudada. Então agora nós teríamos um novo modelo. Então eu excluo esses coeficientes D e no modelo em rede simplex eu adiciono somente um coeficiente a mais, que é esse coeficiente B1, 2, 3, que é a interação entre x1, x2 e x3. Então, utilizaremos apenas 7 coeficientes. Esse modelo aqui é chamado de centroide simplex. Então, esse modelo centroide simplex é um modelo cúbico, enquanto o modelo em rede simplex, que nós vimos, é um modelo quadrático. Ora, se eu tenho a interação entre os três coeficientes, é interessante utilizar o ponto central do nosso triângulo equilátero, que seria uma composição envolvendo 1/3 de cada um dos nossos componentes da mistura. Então, se eu utilizando esse ponto central, substituindo esses valores 1/3 em x1, x2 e x3 nessa equação do centroide simplex, nós temos essa equação, então B1 asterisco vezes 1/3, mais B2 asterisco vezes 1/3, mais B3 asterisco vezes 1/3. Isso porque x1, x2 e x3 estará na composição em 1/3. Ou seja, na minha mistura eu tenho 1 para 1 para 1 dos três componentes. Aqui o coeficiente B1, 3 asterisco, 2, 3 asterisco e B1, 2, 3 asterisco. Então, ao final eu tenho esse coeficiente B1, a estimativa dele é idêntica à anterior. Isso porque quando eu faço
os coeficientes, quando eu faço as misturas binárias ou identificação de cada um, né, os ensaios com cada um dos componentes puros, esse termo adicionado, ele sempre será igual a zero. Isso porque eu tenho o produto dos três. Então, se eu utilizar um componente puro, eu vou ter dois valores aqui, dois desses componentes sendo iguais a zero. Se eu utilizar misturas binárias, um deles será igual a zero, o que vai estar sempre zerando esse coeficiente. Então, o que nós vimos para o modelo simplex em rede, a forma de calcular é a mesma que para o modelo centroide simplex. O único coeficiente que falta é determinar o B123. Então, por isso que aqui o B1 asterisco substituo por Y1, no caso, se for feito replicados, o valor médio para o Y1. O mesmo aqui, B2 asterisco, o valor de Y2, e B3 asterisco, o valor de Y3. Já o valor de B12 asterisco, eu tenho essa relação, que é 4 vezes Y2 menos 2, que multiplica Y1 mais Y2, ou eu posso equacionar e deixar menos 2 vezes Y1 menos 2Y2, vezes o valor de 1/9, que é essa multiplicação, 1/3 vezes 1/3. Agora, para o coeficiente B13, nós temos 4Y13 menos 2Y1 menos 2Y3, vezes esse produto que também dá 1/9. E por último, o coeficiente B23 asterisco, onde eu tenho 4 vezes Y23 menos 2Y2 menos 2Y3, e aqui o produto que dá 1/9. Vezes aqui o produto 1/3 vezes 1/3 vai dar 1 sobre 27, aqui vezes o coeficiente B123, asterisco. Então, equacionando isso, resolvendo, nós temos esta equação. Então, aqui eu tenho os denominadores 3, 9 e 27. Ora, então, se eu multiplicar tudo isso aqui por 27, eu consigo eliminar todos esses denominadores. Então, multiplicando toda essa equação por 27, então eu vou ter 27y123. Aqui, juntando, equacionando todos os termos aqui, então nós temos 27 dividido por 3, 9y1, 9y2, 9y3. Aqui, para esses termos aqui em relação a y1 e y2, eu vou ter 27 dividido por 9, vai dar 3 vezes 2, 6. Então, eu vou ter menos 6y1, menos 6y2, menos 6y3. Aqui eles vão estar repetindo, porque aqui eu tenho menos 2y1 dessa relação 1, 2 e da relação 1, 3. E desses termos 4 nonos, eu vou ter 27 dividido por 9, 3 vezes 4, eu vou ter 12 vezes esses termos de interação. Lembrando, esses valores de y1 se repetem, porque eles vieram da interação 1, 2 e 1, 3. O y2 da interação 1, 2 e 2, 3. E o 3 é da interação 1, 3 e 2, 3. E o último coeficiente B123. Então, 27 por 27 só tem este coeficiente. Agora, equacionando em função de o valor do coeficiente B123, nós temos 27y123, né? Menos, aqui eu tenho 9y1 e aqui eu tenho menos 6y1, com menos 6 vai dar menos 12y1, mais 9, então vai dar um valor de menos 3y1. Então, como equacionando, do outro lado da igualdade vai ficar o valor positivo. Isso mesmo vale para y2 e y3. Agora, esses valores de y1, 2, 1, 3 e 2, 3, eles estão positivos, então, equacionando, eles vão estar todos eles negativos. Então, nós temos essa equação geral. O valor de B123 asterisco vai ser igual a 27 vezes o valor de y123, o valor medido, ou a média para esse valor de y123 do ponto ternário, menos 12 vezes a resposta medidas para as misturas binárias, mais 3 vezes o somatório das respostas obtidas para os componentes puros. Então, calculando um novo modelo centroide simplex para os dados da membrana, utilizando a duplicata da mistura no ponto central, então naquele ponto central 1/3, 1/3, 1/3, foi obtido 2 ensaios e os resultados foram 3,40 e 3,60. Então, substituindo nesta
equação, temos 27 vezes a média desses valores. Então, a média entre 3,40 e 3,60 vai dar 3,50. Menos 12 vezes. Aqui os valores obtidos das médias das misturas binárias entre 1,2, 1,3 e 2,3. Então, está aqui, mais 3 vezes os valores obtidos para a média dos componentes puros da mistura. Então, temos um valor do coeficiente B123 de 33,0, ou seja, o valor bem significativo, já que ele é maior do que todos os outros coeficientes que nós vimos anteriormente no modelo. Então, agora, esse modelo centroide simplex, ele passa a ter um termo a mais. Então, o que antes só tinha o 3,10x1 mais 9,62x1, x3, agora eu adiciono mais um termo, que é o termo de interação dos três componentes. Bem, como que eu faço agora para determinar o melhor ponto, ou seja, o ponto onde eu maximizo o meu sinal analítico? Então, agora, o y ele é dependente de x1, x2 e x3. Só que eu posso eliminar o x2 desse termo utilizando esta identidade, que x2 é igual a 1 menos x1 menos x3. Então, equacionando, então eu vou ter esta equação, substituir o x2, então eu vou ter o valor de y dependendo apenas de x1 e x3. Lembrando que agora o y dependendo de x1 e x3, eu não posso fazer aquela identidade que x3 é igual a 1 menos x1. Isso porque eu já tenho aqui o valor de x2. Então, eu tenho esta equação, ela é dependente de x1 e x3, né? Meu valor de y é dependente de x1 e x3. E agora, para determinar o ponto máximo, eu faço o gradiente de y, dependente de x1 e x3, igual a zero. Ou seja, eu vou derivar o y em relação a x1 igual a zero e derivar o y em relação a x3 também é igual a zero. Aqui não tem x2, então não há necessidade dessa derivada. Então, resolvendo isso, a derivada em relação a x1, então aqui, essa parte em relação a x1 fica apenas 3,10. Derivando essa parte aqui em relação a x1, eu só tenho essa constante vezes x3 é constante para a derivada em relação a x1. A derivada desse termo em relação a x1, vou ter duas vezes esse valor, então vai dar menos 66, que multiplica x1, x3. E desse outro termo aqui, o x3 é constante, então só sobra menos 33 x3 ao quadrado. Agora a derivada em relação a x3. Então esse termo não tem x3, ele é constante, a derivada desse termo é igual a zero, derivada em relação a x3. A derivada desse termo em relação a x3 só vai dar 42,62x1, já que x1 é constante para a derivada em relação a x3. Aqui a derivada para x3 dessa parte só sobra menos 33 x1 ao quadrado. E a derivada desse termo em relação a x3, eu vou ter duas vezes menos 33, vai dar menos 66, que multiplica x1, x3. Então temos essas duas equações. Se nós analisarmos, nessa primeira equação eu só tenho um termo em x1, e temos o termo ao quadrado em x3. E nessa outra equação, eu tenho x1 em todos os termos. E aqui eu tenho x1 ao quadrado. Já que eu tenho x1 em todos os termos, aqui eu posso isolar o valor de x1 e depois substituir na equação de cima. Então, pegando esta equação e colocando em evidência o valor de x1, então temos essa operação. E aqui, como x1 está ao quadrado, temos duas respostas possíveis para x1, para que essa equação seja igual a zero. Primeiro, x1 igual a zero. Então, se x1 for igual a zero, o valor de x3, que pela essa equação vai ficar igual, né? x1 foi igual a zero, esse termo é igual a zero. Então, sobrou que x3 vai ser igual a 4,62 dividido por 66, que vai dar um valor de 0,65. Se x1 vale 0 e x3 vale 0,65, o x2 tem que valer 0,35. E observe que o x1 está presente em todos os termos da nossa equação. Então, zerar o valor de x1 na nossa composição talvez não é uma boa. Esse resultado pode estar muito longe do ponto máximo. Então, vamos pegar uma outra alternativa, que seria esse termo aqui igualar esse termo a zero. Então,
esse termo aqui igualado a zero, então equacionando, eu tenho uma relação entre x1 e x3, então eu vou ter que x1 é igual a 1,29 menos 2 vezes o valor de x3. Agora eu pego este valor para x1 e vou substituir aqui nessa equação, onde eu só tenho apenas esse termo aqui com x1 e eu substituo esse valor. Então, equacionando, nós teremos um termo quadrado em x3. Então, temos essa equação que eu tenho um valor constante mais o x3, um termo linear, mais o x3, um termo quadrático. Resolvendo aqui, temos, utilizando a forma de Bhaskara, temos dois valores para x3. Este valor de 0,09 em x3, se eu substituir, depois eu pego a equação originária aqui para x1, que é 1,29 menos 2 vezes o valor de x3, vou encontrar um valor de 1,11, ou seja, está acima de 1. Então, esta resposta aqui eu descarto ela. É uma resposta matematicamente possível, mas que ela leva a uma composição da minha mistura fora da realidade. Então, sobrou o valor de x3 de 0,34. Então, o valor de x1, utilizando essa mesma equação, vai ser igual a 1,29 menos 2 vezes 0,34. Então, vou encontrar um valor de 0,61. Agora, voltando naquela primeira equação, naquela primeira identidade colocada, que x2 é igual a 1 menos o valor de x1 menos o valor de x3, temos que o valor de x2 é igual a 0,05. Então, no valor máximo dessa mistura agora, desse modelo centroide simplex, eu tenho o componente x1 em 61%, o componente x2 em 5% e o componente x3 em 34%. Ora, substituindo esses valores na equação, né, o valor de x1 em 61%, o x3 em 34% e o x2 em 5%, agora temos um valor máximo de 4,23. E aqui está a comparação do modelo simplex em rede e do modelo centroide simplex. Então, observe que eu tenho pequenas variações nessas curvas de níveis dos meus gráficos. Então, observe que aqui eu pareço ter uma região de ótimo que deve estar por aqui. Ela tem apenas 5% de x2, então ela deve estar em algum ponto desta região aqui, né, o valor máximo, já que aqui eu tenho a curva aqui para 4%, então tem algum ponto por aqui o meu valor máximo. Mas acontece o seguinte, agora eu tenho dois modelos, o modelo quadrático, o modelo em rede simplex, e o modelo cubo, que é o modelo centroide simplex. A questão é, qual dos dois modelos devo usar? Qual é o melhor modelo? Bem, então vamos fazer uma nova. Então, nesse caso, como nós temos 7 diferentes níveis, então temos três níveis com os componentes puros, 3 níveis com as misturas binárias e um nível com a mistura ternária. Então, nesse caso, nós não temos grau de liberdade suficiente para estimar a falta de ajuste do modelo cubo, que é o modelo centroide simplex. No entanto, podemos fazer uma nova para os modelos quadráticos e cúbico. Então, fazendo essa nova, temos aqui a soma quadrática total, soma quadrática de regressão e residual. Entre parênteses está o valor do modelo cúbico e aqui fora do parênteses o valor para, né, o modelo quadrático. Aqui os graus de liberdade, 5 graus de liberdade de regressão para o modelo quadrático, porque ele tem 6 coeficientes. Então, 6 menos 1, 5 graus de liberdade. Já o modelo cúbico tem 7 coeficientes. 7 menos 1, 6 graus de liberdade. E para o resíduo, que é eu vou ter o número de ensaios menos o número de parâmetros do modelo. Então, nós temos aqui, lembrando que tinha 15 ensaios, mais 2 no ponto central, vamos para 17 ensaios. Okay? Então, 17 ensaios menos 6 graus de liberdade do modelo quadrático, temos 11 graus de liberdade para esse modelo quadrático, e quanto para o modelo cúbico, nós temos 17
17 menos 7, temos um total de 10 graus de liberdade. E o número de graus de liberdade total, 17 menos 1 grau de liberdade, menos 1, então vai dar um total de 16 graus de liberdade. A média quadrática, então nós temos 7,59, que veio de 37,96 dividido por 5. Então, a média quadrática para o modelo quadrático e aqui o resíduo para o modelo quadrático, média quadrática residual, e a média quadrática residual para o modelo cúbico e a média quadrática, desculpa, a média quadrática de regressão para o modelo cúbico e a média quadrática residual para o modelo cúbico. Então, observe quando nós adicionamos um coeficiente ao modelo, basicamente o que estamos fazendo é retirando informação da parte residual e adicionando na regressão. Então, fizemos isso. O que antes era 2,66 no modelo quadrático passou para 0,56 no modelo cúbico. E essa informação foi para o modelo de regressão. Bem, fazendo agora, calculando o valor de f para o modelo quadrático, que é 7,59 dividido por 0,24, temos um valor de 31,63. Comparando com o valor de f tabelado da distribuição de Fischer-Nedenkorn com 99% de confiança, 5 graus de liberdade para a regressão e 11 graus de liberdade para o resíduo, temos valor de 5,32. Então, observe que é bem significativo o modelo quadrático. F calculado 31,63 contra 5,32. Enquanto para o modelo cúbico eu tenho 6,68 dividido por 0,06, temos um total de 111,33. Comparando com o valor de f tabelado da distribuição de Fischer-Nedenkorn, com 99% de confiança, agora 6 graus de liberdade para a regressão e 10 graus de liberdade para o resíduo, temos um valor de 5,39. Observe também que o modelo cúbico é bem significativo. Então, os dois modelos são significativos. Acabou que o ANOVA não resolveu tanto a comparação dos modelos, mas podemos ver que o valor de f calculado para o modelo cúbico ele é muito superior ao modelo quadrático. Mas acontece que isso já é esperado de ser maior devido a essa quantidade de informação do residual que é adicionada ao modelo. A outra forma que podemos ver isso é calculando o R2 ajustado. O R2 ajustado é dado por 1 menos o número de ensaios, o número de ensaios realizados, menos 1, dividido pelo número de ensaios realizados, menos o número de coeficientes do modelo, que é dado por K, que multiplica 1 menos o valor de R2, o coeficiente de determinação, ou da variância explicada pelo modelo. Então, para o modelo quadrático, modelo em rede simplex, temos um valor calculado de, esse aqui é o valor de R2, então vai dar um total de 0,9047. Enquanto que para o modelo cúbico, temos um valor de 0,9779. Então, observe que o R2 ajustado, ou seja, eu faço um ajuste com relação aos números de graus de liberdade, do meu valor de R2, nós temos que o modelo cúbico ainda é superior ao modelo quadrático. Então já dá indício que temos dois indícios aqui que o modelo quadrático, que o modelo cúbico é superior ao modelo quadrático. Bem, uma outra forma de avaliar é utilizando um teste estatístico em cima do ANOVA, que é a aplicação de um teste F para verificar se vale a pena ou não adicionar coeficientes ao modelo. Esse valor de F calculado ele é igual à soma quadrática residual do modelo quadrático, ou seja, do modelo com menor número de coeficientes, menos o valor da soma quadrática residual do modelo cúbico, ou seja, o modelo com maior número de coeficientes. Então, esse termo aqui ele é positivo, porque eu estou avaliando a soma quadrática residual, e na medida em que eu adiciono coeficientes ao modelo, esse valor da soma quadrática residual vai reduzindo, porque eu vou tirando informação residual e adicionando na parte modelada. Isso tudo dividido por D. D é o número de parâmetros a mais que o modelo tem. Então, o modelo cúbico tem um parâmetro a mais que o modelo quadrático, que é o parâmetro B123 asterisco. Isso, esse valor de D multiplicado pela média quadrática, agora é média quadrática,
ah, residual do modelo cúbico. Então, a média quadrática residual do modelo cúbico. Então, o valor de f calculado para essa estatística, então tem 2,66, a soma quadrática residual do modelo quadrático. Depois, a soma quadrática residual do modelo cúbico é 0,56, dividido por 1, que é o valor de d, que é um coeficiente a mais que o modelo cúbico tem em relação ao modelo quadrático, vezes o valor de 0,06, que é o valor da média quadrática residual do modelo cúbico. Então, isso vai me dar uma estatística f de 35,0, comparando com o valor de f tabelado para 99% de confiança, 1 e 10 graus de liberdade, eu tenho um total de 10. Então, como o valor de f é maior, né, f calculado é maior que f tabelado, então temos indícios que o modelo cúbico ele é superior ao modelo quadrático, ou seja, vale a pena adicionar este coeficiente de interação 1, 2, 3 no nosso modelo. Bem, mas a melhor forma de fazer isso é testando, ir lá e testar o modelo cúbico. Ou seja, faz mais ensaios e adiciona ao modelo. Então, de certa forma, foram realizados novos ensaios. Então, os ensaios contendo 2/3 do componente 1, 1/6 do componente 2 e 1/6 do componente 3. Depois, um outro ensaio contendo 2/3 do componente 2 e 1/6, né, do componente 1 e 3. E um outro ensaio contendo 2/3 do componente 3 e 1/6 do componente 1 e 2. Esses ensaios foram feitos sem repetição, e aqui nós temos os valores obtidos, né, para cada um desses ensaios, e aqui o erro conforme a estimativa observado para os modelos. No caso aqui, o valor observado e o erro com relação ao modelo quadrático e o erro com relação ao modelo cúbico. Ou seja, o valor de y estimado para este ponto, utilizando essa combinação no modelo quadrático, nós encontramos um valor estimado de 3,14. Para o modelo cúbico, o valor estimado foi de 3,75, enquanto o valor observado, medido, foi de 4. Então, aqui o erro do modelo quadrático foi de 0,86, né, que é 4 menos 3,14, e do modelo cúbico foi 0,25, que é 4 menos 3,75. Então, aqui para o mesmo para esse ponto 9. Então, observe que o modelo quadrático teve um resíduo superior nesses dois primeiros pontos, mas no último ponto aqui, o modelo quadrático apresentou um erro inferior em módulo ao modelo cúbico, onde o valor observado foi de 1,80, enquanto o modelo quadrático estimou 1,59, então um erro de 0,21, enquanto o modelo cúbico estimou 2,20, então um erro negativo de 0,40. Ora, agora que nós temos mais níveis, então temos 7 mais 6, temos 10 níveis. Com esses 10 níveis já tenho no grau de liberdade suficiente para estimar a falta de ajuste, tanto do modelo quadrático, tanto do modelo cúbico. Então, fazendo essa estimativa agora, já que nós temos 10 níveis, então a nova foi adicionada aqui as fontes de variação para a falta de ajuste, para o erro puro. Então agora nós não temos mais somente 17, mas foi adicionado mais 3 ensaios, então são 20 ensaios. Então o número de grau de liberdade para a regressão continua a mesma, que o número de parâmetros é o mesmo anteriormente. Para o resíduo, o número de grau de liberdade foi aumentado, isso porque agora nós temos 20 ensaios, então 20 menos 6 vai dar 14 graus de liberdade residual para o modelo quadrático, e 20 menos 7 vou ter um total de 13 graus de liberdade para o modelo cúbico. Então, 6 e 7 são o número de coeficientes no modelo quadrático e cúbico, respectivamente. Agora, para a falta de ajuste, é o número de níveis menos o número de coeficientes do modelo. Então, agora nós temos 10 níveis. Então, observando aqui, tínhamos 7, né, 3 componente puro, 3 misturas binárias. Essa aqui, que era o ponto central da mistura ternária, temos mais 3 pontos aqui de misturas ternárias. Então, tem um total de 10 níveis diferentes. Então, desses 10 níveis menos 6 coeficientes do modelo quadrático, sobra 4 graus de ajuste, 4 graus de liberdade para a falta de ajuste, enquanto para o modelo cúbico sobra apenas 3 graus de liberdade, que é um total de 10 níveis menos
7 coeficientes do modelo. E para erro puro, é o número total de ensaios, que é 20 ensaios menos 10 níveis. Então, para os dois, o número de grau de liberdade para erro puro é igual a 10. Então, isso gera uma média quadrática de 8,36 para o modelo quadrático e 7,32 para o modelo cúbico, a média quadrática residual de 0,22 para o modelo quadrático e 0,073 para o modelo cúbico. E aqui, para a falta de ajuste, nós temos um valor de 0,62 para o modelo quadrático e 0,13 para o modelo cúbico. Então, calculando aqui o F calculado, né, avaliando a falta de ajuste do modelo quadrático, nós temos 0,62 dividido por 0,056, que é a média quadrática da falta de ajuste pela média quadrática de erro puro. Então, isso vai dar um total de 11,07. Comparando com o valor de F tabelado para 95% de confiança, 4 graus de liberdade para falta de ajuste e 10 graus de liberdade para o erro puro, temos valor de 3,48. Como o F calculado aqui é superior, então a falta de ajuste é significativa para o modelo quadrático. Ou seja, aqui o modelo quadrático nós temos falta de ajuste. Para o modelo cúbico, o valor de F calculado, eu tenho 0,13, que é a média quadrática da falta de ajuste, dividido por 0,056, que é a média quadrática de erro puro. Isso vai dar um valor calculado da estatística F de 2,32. Observando o valor de F da estatística F de Fischer-Nennen-Koch, com 95% de confiança, 3 graus de liberdade para a falta de ajuste, 10 graus de liberdade para o erro puro, temos um valor de 3,71, que é superior à estatística F de 2,32. Então, nesse caso, a falta de ajuste para o modelo cúbico ela não é significativa. Então, agora sim nós temos um teste mais, digamos assim, robusto para mostrar que a adição desse coeficiente ao modelo é significativa, ou seja, nós melhoramos o nosso modelo adicionando este coeficiente do modelo centroide simplex. Então é isso aí, pessoal. Bons estudos!